Missa da Esperança Cristã pelos fiéis defuntos. Amados irmãos e irmãs, como família unida no amor de Deus, nos reunimos hoje em oração por nossos irmãos falecidos que ao longo dos seus dias marcaram nossas vidas com sua presença. A dor e a saudade que sentimos quando perdemos aqueles que amamos só pode ser consolada pela certeza da vida eterna. Em Cristo sabemos que a morte não tem a última palavra sobre aqueles que receberam de Deus a vida em plenitude. Por isso mesmo, este nosso encontro é a expressão da esperança que brota da vitória de Cristo, cujo sepulcro vazio transformou-se em símbolo da vida. Nessa esperança participemos com fé desta Santa Missa. Você nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Nós rezamos esta Santa Missa nas seguintes intenções: pelo 7º dia de falecimento de José César dos Santos, Irma Muniz, Gabriel Menezes, José Carlos Vieira, João Freitas Salles, Álvaro Lamenso Filho, José Correia Duarte, André, Maria Borges Assunção, Telina Santana Santos, João Lira da Cruz, José Araújo, Alci Fernandes dos Santos. Pelo 30º dia de falecimento de Wilson Bento de Faria Ferreira Lima, José Luiz Amaral Vaz Pinto, Maria Celeste Escocenza, Floraci Barros de Miranda, Yolanda Estela Salvador Nessian. Pelo 1º ano de falecimento de Sofia Nascimento Penha, Edmundo de Carvalho Almeida, Antônio Fábio Ferreira Gomes, João Ferreira Gomes Neto, Fernando Libonati. E os demais irmãos falecidos: Rita Pereira de Souza Freitas, Valci Rodrigues da Silva, 12 dias de falecimento, Rosinéia Miranda Pontes Matos, que faleceu ontem, Fernando Ferradosa, Oswaldo Enciódio, Regina Pacheco, Luiz Antônio, Maria Paulina Saraiva Fernandes, Raimundo Souza, Cláudio Osmar de Souza Carvalho, Maria Francisca Fernanda dos Santos, Marieta e João Carlos, Reinaldo Lira Lopes, Pedro Falabella, Maiara Dixel Antunes, Zé Ribeiro, Aurora, Alzira e Anadir, Luiz Nogueira, Margarete Nogueira, Francisco Regis, Sulaima Moraes, Carmela Alevato, Ana Lúcia Nunes de Souza, Severino Tavares da Silva, que faleceu ontem, Josefa Barbosa da Silva, Francisca Vieira de Paula, Carlite Eloy Gel, Tadeu Moraes, Pedro Augusto Ferreira, 20 dias de falecimento, Su Azevedo, 36 anos de falecimento, falecidos das famílias Ferreira, Azeredo, Joaquim
Saad, Maria Tereza e Manuel Campinho, Maria e Paulo Calheiros, José Luiz e Luiz Augusto Escobar, José Góes, Alexandre Vaz Pinto, Marinho Amaral Vaz, Maria de Cássia Amaral Vasconcelos, Maria de Lourdes Gaia Rodrigues Lara, Nível de Freitas Silva, Débora, Enio Garbim, Maria da Cruz Osório, Francinéia Barros, Vilma Severo, Forrest David Hopkins, Cristina Bongosian, Licurgo Andrade, Gerardo Garcia, Benício Magalhães, Marli Costa Magalhães de Oliveira, Nereida Mota de Figueiredo, Antônio de Jesus Ferreira, 5 anos de falecimento, Evandro Martins, Luiz Garcia, José Fernandes, Júlio César Fernandes, Wanda Fernandes, Roselita Costa Nascimento, José Floriano da Silva, Maria da Glória Fernandes, Miguel Otário de Santana, Virgínia Holanda, Eduardo Linares, Paulo César de Andrade Moura, Elaine Marcos, Valdemar Martins, Maria Aparecida Real, que faleceu hoje, Sabina Leon, Fanny Monterosa, José Ponciano, Ideusita Moreira, Joaquim Venâncio, Maria do Nascimento, Raimunda Rodrigues, Eunice Morgado, Evaí Ângelo de Lima, Nuno Botelho, Maria de Jesus, José Geraldo Lima, Maria Dávila Rondô, Maria da Betânia Vale, 4 meses de falecimento, falecidas famílias Marcolã e Mendes, Lucas Iracema, Gessi Ventura, Maria de Fátima Ventura, Maria Cleide Lopes Ribeiro, Adelaide Cipião Ribeiro, Yolanda Franco, Oscarina Miranda, João Ferreira Ramos, Lucilina da Silva Ferreira, Sade Souza, Marli Jane Guedes, Ari Meireles, Jaime Manuel, José Faleixo, Evandro Solano, Marcelo Fernandes da Silva, Luiz Paulo dos Santos, José Guilherme, 6 meses de falecimento, Jorge Elísio Ferreira, Elísio Ferreira, Ludovina Ferreira, Elizabeth Ferreira, Marta Nascimento, Sebastião Nascimento, Maria Noema Aguiar, Joaquim Aguiar, Leite Aguiar, Enésia Fernandes dos Santos, Armando Gonçalves dos Santos, parecidos da família Silva Cruz, Alcemir Fernandes dos Santos, Geraldo da Conceição, Mauro Alexandre Secunha, Douglas Secunha, Maria Lúcia Maria Alves Branco Pedrosa, Paula Maria Alves Branco Pedrosa, Emílio Diniz Pinata, Ricardo Almeida Gomes, falecidos da família Martins Carvalho, Neide Aparecida Soldeira, Laura Gasal e Silva, Márcio José Campos, 3 meses de falecimento, Lucas Aristide Campos, 2 meses de falecimento, Jacques Roberto Gonçalves, 2 dias de falecimento, Luiz Fernando Rangel de Liz, que faleceu hoje, Aurélio José Espinelli Júnior, e pedindo da saúde de Petrônio, da saúde de Ricardo e por todos os enfermos do Covid-19. Bem sabemos que a Igreja Católica não só tem louco, não é? Mas muitos outros vêm também para cá. Mas vamos rezar também por essas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por Deus, na esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu conosco. Meus irmãos e irmãs, ao Pai de bondade, em cujas mãos estão a misericórdia e o perdão, reconheçamos nossas culpas, a fim de celebrarmos dignamente esta Santa Missa, na intenção dos nossos irmãos falecidos. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, ó Pai, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que amais a misericórdia e o perdão, nós nos suplicamos pelos nossos filhos, na qual celebramos nesta santa missa, que chamastes a vossa presença, como sempre acreditar e confiar em vós, dai-se conduzidos à verdadeira pátria e gozar a eterna alegria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São felizes que acolhem as bem-aventuranças, o programa do reino que Jesus nos deu. Início da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias, tesbita de Tesbe de Galaade, disse a Acabe: pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a vencer, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, senão quando eu disser. E a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nestes termos: parte daqui e toma a direção do Oriente. Vai esconder-te junto à torrente de Carite, que está de frente ao Jordão. Lá beberás da torrente. Eu ordenei aos corvos que te deem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e foi morar junto à torrente de Carite, que está de frente ao Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã quanto de tarde, e ele bebia da torrente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Do Senhor é que me veio o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda de vigia. Ó não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o teu guarda e teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Aclamação do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Alegrai-vos, vós todos, porque grande há de ser a recompensa dos céus, que um dia tereis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração,
que promove a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Bem, meus caros irmãos, vocês que nos acompanham nas suas residências, hoje celebrando a segunda-feira, que por excelência, a missa que celebramos por todos os falecidos. E nesse tempo do Covid, também pedimos pela saúde de todos os que sofrem. Jesus hoje, no final do Evangelho, fala que devemos ser bem-aventurados mesmo se somos perseguidos. Porque assim aconteceu com os profetas, que não deixaram, mesmo na perseguição, de cumprir a sua missão. Até me vai lembrar o profeta Jeremias, por exemplo. Ele era muito perseguido, ao ponto de ele em oração falar com Deus: Deus, eu falo desse povo, mas o povo não quer escutar, e o povo ainda me persegue. Eu não quero mais seguir essa missão profética. Desabafa, mas depois ele diz: me seduziste, Senhor, e eu me deixei de seduzir. E continua a sua missão. Então penso eu que a experiência com Deus, essa experiência de se comover, às vezes nós usamos muito a palavra comover como uma comoção, uma sensibilidade, mas é bem mais profunda a palavra se comover. Se comover significa se mover com. Então, quando a gente se deixa realmente se influenciar por essa presença de Deus, a gente se move com Ele. A gente realmente deixa esse Espírito agir. Como, por exemplo, um profeta que foi muito perseguido na primeira leitura de hoje, Elias. Elias é uma referência tão forte como profeta, que quando o evangelista quer colocar o homem do Antigo Testamento como a síntese da profecia, coloca quem? Elias. Na transfiguração ali estava a síntese da profecia e também da palavra, da lei. E Jesus tomou essa expansão de tudo isso. E ficou aqui relatado os fatos de Elias. Com certeza a gente vai encontrar tantas coisas maravilhosas. Mas eu vou elencar a partir do Evangelho alguns pontos. Pois Jesus fala das bem-aventuranças, que penso eu é a síntese da pregação de Jesus. E Elias também seguia intensamente o Espírito de Deus. Não é à toa que quando ele é arrebatado, Elias não é morto, é arrebatado, ele deixa como herança para Eliseu o quê? O manto. O manto significa uma porção, uma herança, ou então dando para Eliseu o próprio Espírito de Deus. Mas Elias era aquele que se mantinha fiel à palavra, mesmo no tempo de perseguição, e um tempo na qual o povo de Israel deu as costas para os ensinamentos de Deus e adoravam outros deuses, o Deus Baal. Tantos profetas foram mortos naquela época. A rainha Jezabel queria matar Elias, ele teve que fugir e foi alimentado pelos corvos que lhe trazia o pão. Quem não se lembra da história de Elias com a viúva de Sarepta, que diante da profecia que faltaria a água quando não choveria, e diante da seca, ele chegou a determinado lugar que tinha uma viúva, apenas uma porção de farinha e um pouco de óleo. E aquela senhora viúva, ela abriu o coração e compartilhou um pouco que ela tinha com Elias, e não mais faltou o pão. Quando nós celebramos o pão de São Francisco, pão de Santo Antônio,
compartilhou um pouco de pão que tinha, nunca mais faltou pão para ela. Quando na tradição de Santo Antônio o pão é partilhado, significa que na caridade o pão se multiplica. E penso eu, quando a gente tem uma generosidade de coração, não falta nada para nós, pelo contrário, porque o amor, a caridade, são valores que a gente doa e a gente não perde, pelo contrário, mais a gente ganha. Daí, no exemplo do profeta, penso eu, que podemos sofrer dificuldades, podemos até sofrer perseguições, decepções, mas eu partilho com vocês a palavra de São Pedro, quando Jesus elencou diversas dificuldades para os apóstolos, e Jesus perguntou: vocês ainda querem me seguir? Qual foi a resposta de Pedro? A quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Sim, e é nessa palavra que a gente se agarra para poder realmente rebuscar, mesmo diante dos desafios da vida, ser um bem-aventurado. O que significa ser bem-aventurado? Significa, no termo da palavra, feliz, realizado, aquele que realmente é convicto. Daí Jesus começa a elencar situações de dificuldade, mas que serão recompensadas. Claro que não fazemos nada para Deus para receber a recompensa, né? Fazemos porque devemos ter caridade. Mas digo, é bíblico, quando deixamos alguma coisa por Deus ou para Deus, recebemos 100 vezes mais do que diz a própria palavra. E nas bem-aventuranças, Jesus sobe ao monte. Quem lembra do Evangelho de ontem também vai se lembrar de Moisés, que recebia a palavra de Deus para o povo no monte. Então, Jesus, essa síntese da palavra, essa síntese da profecia, também simbolizado no monte como a palavra que se vai e que se deve levar ao povo. E assim, do monte, Deus fala, deixando para nós as bem-aventuranças. Uma vez, me recordo muito bem, eu estava aqui na igreja atendendo, chegou uma pessoa muito participativa, uma pessoa de paróquia, uma pessoa sensacional. E dizia: padre, eu estou com angústia no coração, porque eu tenho uma dificuldade. E essa dificuldade tem me afetado e me faz até pensar em deixar todos os trabalhos da igreja, todos os trabalhos que eu faço em termos de caridade. E eu olhei para aquela pessoa e disse assim para ela: são quantos mandamentos de Deus, da lei? Ele disse: 10. Eu disse: você está em dificuldade com um. Você vai abdicar de todos os outros 9 por essa dificuldade que você está sentindo? Lembre-se, quando você era adolescente ou jovenzinho, se você tinha mais dificuldade numa matéria escolar, você focava naquela matéria escolar para tentar ter um melhor resultado. Não esquece os 9, mas coloque esse nas mãos de Deus, quem sabe seja aí a tua purificação. Sendo assim, as bem-aventuranças são 8 aqui, segundo o Evangelho. A gente pode até ser mais forte em uma ou ter mais dificuldade em outra, mas penso eu que a gente tem que saber entregar tudo nas mãos de Deus. E se a gente tiver que fazer um exame de consciência hoje dessas bem-aventuranças, eu ficaria com a primeira e a última, na qual fala no presente e não mais no futuro. Todas as outras falam no futuro. Bem-aventurados que choram, porque alcançarão misericórdia. Os humilhados que serão exaltados. Mas tem uma que diz: aqueles que realmente vivem a pobreza, que vivem realmente um estado fenomenal de espírito, esses já estão no reino dos céus. Uma vez perguntaram para Noel o que significa ser rico em espírito e ser pobre e viver intensamente a pobreza. Ele simplesmente respondeu: aquele mais rico é aquele que menos precisa das coisas. Quando precisamos de mais, como sofremos? Quando precisamos de menos, como temos uma tranquilidade no coração? A outra é aqueles que são perseguidos e sofrem injustiça por causa do reino dos céus. Esses
conhecerá a história, aqueles que vivem a verdade intensamente, muitas vezes são incompreendidos e até perseguidos. Não é à toa que aqueles que são bons demais, a gente diz assim: esse aí é besta, esse aí faz tudo, é muito enganado. Nunca vi ninguém também sofrer demais porque praticou a vontade. Pelo contrário, diga às suas obras que eu medirei a sua fé. Busquemos então a força do Espírito Santo, nos alimentando deste pão, que é o pão que nos alimenta espiritualmente, não mais o pão que os pais comeram e depois morreram no deserto, mas o pão do céu, a qual Jesus, o bem-aventurado, Jesus, o nosso Deus, deixou para nós como herança, para que assim a Eucaristia seja a nossa força, nosso alimento espiritual. Nos alimentando dele, sejamos bem-aventurados, ou seja, sendo o coração aberto que acolhe o nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de infinita misericórdia, que nos destes a salvação eterna por meio do vosso Filho, ouvi vossos filhos e filhas que nos clamam rezando: Deus da vida, atendei vosso povo. Deus da vida, atendei vosso povo. Olhai para vosso povo que caminha em busca da paz e guardai na esperança em vós, nós vos suplicamos. Deus da vida, atendei vosso povo. Conduzi nossas comunidades na força das bem-aventuranças, para que sejam ouvintes assíduas da vossa palavra e solícitas da caridade, nós vos suplicamos. Deus da vida, atendei vosso povo. Tornai fecunda a vida dos que se dedicam com amor aos pobres, aos sofredores e abandonados do mundo, nós vos suplicamos. Deus da vida, atendei vosso povo. Ó Deus, pedimos imensamente nesse tempo de pandemia, tantas pessoas têm sofrido, tantas famílias, Senhor, têm perdido entes queridos, muitas vezes sem poder ter uma despedida. Bem sabemos, quando vem a grande dificuldade, também deve vir mais ainda a graça de Deus. Que possamos, nesse tempo difícil, saber acolher essa graça de Deus, e que essa graça de Deus seja força, e assim dessa força possamos também ser um pão espiritual para as pessoas que convivem conosco, rezando pelos profissionais da saúde, por todos os profissionais necessários nesse tempo de pandemia, e principalmente pedindo para aqueles que estão enfermos nos hospitais. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa igreja. Ó Deus, acolhei com bondade estas oferendas em favor dos vossos filhos,
para que, purificados pela vossa graça, vivam sempre felizes na vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a salvação do mundo, Ele é a vida dos homens e das mulheres, Ele é a ressurreição dos mortos. Enquanto esperamos a glória celeste com os anjos e todos os santos, em eterna alegria, nós nos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando firmemente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Arim e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa Igreja. Lembrai-vos também dos vossos filhos, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-vos contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. José Santos, José César dos Santos, Irmã Muniz, Gabriel Menezes, José Carlos Vieira, João Freitas Salles, Álvaro Lamenzo Filho, José Correia Duarte, André, Maria Borges Assunção, Terina Santana Santos, João Vila da Cruz, José Araújo, Alci Fernando dos Santos, pelo 7º dia de falecimento, Dilson Bento de Farinha Ferreira Lima, José Luiz Amaral Vaz Pinto, Maria Celeste de Cossença, Floraci Barros de Miranda, Yolanda Estela Salvador Messiliano, pelo 30º dia de falecimento, Sônia Nascimento Penha, Edmundo de Carvalho Almeida, Antônio Fábio Ferreira Gomes, José Ferreira Gomes Neto,
Fernando Niconato, pelo primeiro ano de falecimento. Rezando também por Fabrício, Vinícius, Mário Paulo, Rafael Inácio, Marta, Teodoro, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseres aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Vocês que nos acompanham pelo Facebook da sua casa, a paz esteja convosco. Que essa Santa Missa seja um shalom para a sua casa e para toda a sua família. Cordeiro de Deus, Que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem tens em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Oremos. Recebendo o pão do céu, nós nos damos graças, ó Deus, e pedimos humildemente pelos nossos irmãos. Livre seus pecados pela paixão do vosso Filho, cheguem felizes na vossa presença, por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção final, vamos fazer uma oração da Ave Maria, pedindo por todos os enfermos, pelas famílias que sofrem com aquelas pessoas que partiram. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. você que nos acompanha pelo Facebook, temos um singelo pedido para fazer para vocês. Na próxima sexta-feira, vamos distribuir nossas cestas básicas. E como acontece sempre no segundo final de semana do mês, os paroquianos vêm aqui quando a coisa está aberta e fazem a doação dessas cestas básicas que distribuímos para mais de 100 famílias. Ainda não atingimos a meta das 100 cestas básicas. Então você que está nos acompanhando, poder fazer uma doação para a nossa cesta básica. E vamos ter um plus, vamos ter também um kit de higiene que vamos distribuir para essas famílias também. É muito simples. No próprio Facebook, você está acompanhando a missa, está lá. A conta da paróquia, você pode fazer alguma transferência. Mas eu não quero ir ao banco. Se você quiser vir aqui à igreja, nossa secretaria está funcionando de 9 ao meio-dia e das 4 às 19 horas. Você pode fazer a sua doação, você pode fazer a sua oferta, pode trazer o seu dízimo também para nós. Quem quiser colaborar com a cesta básica, também pode passar na secretaria e fazer qualquer oferta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz, que o Senhor esteja sempre convosco. Graças a Deus.